Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Alexandre Marini, de Sociologia, e do professor Oindermi Botelho, de Filosofia. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia mais algumas perguntas para a gente, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo. Conta pra gente aí quais foram os temas, né, em Sociologia da sua primeira e segunda semana do Enem. Tá legal. Então, na primeira semana, né, a gente falou sobre a importância da Sociologia no Enem, né, e como que o conhecimento, ele não tem fronteiras muito rígidas, né, ela tem as suas interseções. Então, quando a gente fala de Sociologia, a gente fala também de História, a gente fala também de filosofia, a gente fala de geografia. Quando nós vamos fazer a redação é sempre um problema sociológico, então a gente precisa ter esse capital, né, para a gente poder utilizar dentro da redação, propor uma boa solução. E depois também a gente teve a aula de hoje que nós falamos sobre ideologia e dominação, né? Eu acho que foi a aula mais difícil que eu dei assim, nesse terceiro PET, porque são temas extremamente complexos, né? E eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho para vocês de como que se dá esse processo de dominação, né? Que ele não se dá apenas através do dinheiro, ele se dá também por outros capitais, o capital social e o capital cultural, tá? Ok, obrigada, professor Alexandre. Tudo bem, professor Oindermi? Bom dia. Bom dia. Conta pra gente aí quais foram os temas, né, das 2 semanas suas do Enem. Nós estamos saindo nessas 2 semanas do Enem do eixo daquela especulação filosófica acerca de origem, acerca de virtudes, acerca de como as coisas originaram para agir propriamente humano, esse ser humano no mundo, esse existir humano e suas relações sociais. Como isso vai se dar? Quais serão as formas de entender este ser humano enquanto indivíduo e enquanto ser social? Ok, obrigada, professor Oindermi. Agora que já relembramos, né, mais algumas aulas, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa próxima pergunta é para filosofia. O que significa dizer que o homem está condenado a ser livre, professor Oindermi? Jean-Paul Sartre, ele vai cunhar essa expressão: o homem está condenado a ser livre. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que vivemos. Então, Jean-Paul Sartre, ele vai trabalhar nesse viés ateu, ele vai dizer, olha, Deus não existe. E se Deus não existe, não há desculpa para você, olha, eu estou sofrendo isso porque é um castigo de Deus. Eu conquistei isso porque é Deus que me ajudou. Não. Você está lançado no mundo, você se constrói. Então, sorte não existe, azar não existe, existe o uso do livre-arbítrio, existe o uso responsável da sua liberdade. Então, nós somos condenados a ser livres neste contexto, Dani. Nós somos responsáveis pelo que somos, pelo que conquistamos e pelo que seremos. Ok, acho que o professor Alexandre quer complementar, pode ir lá. Porque a gente ainda vai falar isso mais para frente, com certeza a gente vai falar sobre pós-modernidade, né, que é o momento que nós vivemos hoje. E um dos autores que trata muito sobre essa questão da pós-modernidade é o Bauman, né, e o Bauman ele traz justamente essa perspectiva, né, de que, ok, nós como seres humanos, como sociedade, a gente realmente conseguiu a um determinado patamar que nós vivemos hoje, de sermos livres. Nós temos liberdade para fazer tudo. Só que a partir do momento que nós temos essa liberdade, a gente caiu num grande problema. O que fazer com ela? Nesse sentido, nós como indivíduos livres, nós não sabemos mais qual o caminho seguir. O que eu devo fazer? No que eu devo acreditar? No que eu devo trabalhar? No que eu devo fazer com a minha vida? Para onde que eu vou? Percebe só então que essa questão da liberdade, apesar de a gente sempre buscá-la, a partir do momento que a gente tem ela, a gente tem justamente outros problemas para resolver. Com certeza. Vamos para a próxima.
Nossa próxima pergunta também é para a filosofia. O que Hobbes quer dizer com a afirmação: o homem é o lobo do homem? Na verdade, Hobbes ele vai criar um pessimismo acerca da natureza humana. Então, Hobbes não vai acreditar que o homem nasce bom, como nós vamos ver em Rousseau, como nós vimos em Rousseau. Ele vai dizer, olha, o homem por natureza ele é mau. O homem por natureza ele é egoísta, ele quer satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. Então, este homem por natureza é predador do seu semelhante. Ele é predador do outro. Ele quer se satisfazer em cima do outro. E aí Hobbes vai propor justamente o contrato com Leviatã, que é justamente a forma de controlar este lobo do homem para que haja uma unidade, há uma vivência harmoniosa entre os indivíduos. Então eu vou abrir mão dessa liberdade do homem, dessa autonomia do homem, porque Hobbes vai considerar que o homem não tem, como eu posso dizer, ele não tem essa integridade para ser autônomo e que ele precisa sempre de alguém no controle, de uma mão forte para controlar, porque ele por si vai em busca só de suas vontades, só dos seus desejos. Ok, obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para sociologia. É possível alguém não ter ideologia, professor Alexandre? Não, ideologia é meio que o ar que a gente respira, a gente está mergulhado nisso daí, entendeu? Não tem a forma que a gente vê o mundo, né? Na aula eu falei sobre óculos, né? Vamos tentar ver ideologia como se fosse óculos. E esses óculos nos dão, então, determinada visão de mundo, né? Que pode ser, inclusive, muito diferente de que outras pessoas que estão com outras ideologias que vê esse mundo com outros óculos. Então, é absolutamente normal que todo mundo tenha uma postura no mundo ideológica. E, assim, e essa questão ideológica, eu quis chamar a atenção para vocês na aula, essa questão ideológica não é necessariamente de escolha. Não existe um shopping de ideologias que você vai lá, olha aqui, eu vou pegar esse óculos, eu vou olhar o mundo dessa forma e assim está melhor para mim. Ah, não, esse óculos aqui eu não gostei. Eu quero um outro, deixa eu pegar essa outra ideologia. Não é dessa forma que as coisas acontecem. A partir do momento que nós vivemos, que nós respiramos, que nós estamos mergulhados, né, nessas várias ideologias que vêm diante de nós temos essa ideologia, nós vamos lidando com essas várias ideologias durante todo o nosso cotidiano. E veja só, quando nós percebemos que determinados grupos ou determinadas pessoas têm um determinado viés ideológico, isso não significa que a gente deva imaginar que a gente não possa dialogar com eles, muito pelo contrário. A ideologia é um conjunto de ideias e é extremamente importante que a gente tenha a capacidade de olhar para esse conjunto de ideias e poder dialogar sobre elas. A minha ideologia, ela não é completamente certa. É lógico que ela tem falhas. A minha visão de mundo não é a visão de mundo correta, não é a visão de mundo sem falhas. Então, ter contato com o outro é extremamente importante para que a gente veja que o mundo pode ser visto e pode ser entendido das mais diversas maneiras. Estar ciente de que a maneira que eu vejo o mundo, ele tem um determinado óculos, um determinado viés. É importante, então, eu ter contato com outros. Ok, professora, obrigada. A nossa próxima dúvida é do Lucas, aqui de Belo Horizonte, é para filosofia, é sobre o filósofo Hobbes, que a gente tinha falado um pouco anteriormente. Como o filósofo Hobbes pode ser compreendido atualmente? Com o filósofo defensor do autoritarismo? Olha, Hobbes vai defender o seguinte, Thomas Hobbes vai defender o seguinte: o ser humano, como eu disse anteriormente, ele não tem autonomia, ele não tem, como eu posso dizer, o pensamento humano, ele não busca o bem comum, ele busca o bem para si próprio. Quando Hobbes propõe um governo onde o homem tem que abrir mão da sua liberdade, tem que abrir mão de sua autonomia para que o Estado, através do contrato com Leviatã,
determine o jeito de ser e de agir, e se eu não vou agir e não vou ser de tal forma que eu sou punido, eu tenho um princípio do autoritarismo, sim. Porque eu vou deixar de respeitar a autonomia do indivíduo e vou determinar tudo de acordo com os desejos e as vontades do governante, do Estado em si. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Mais uma dúvida também para a filosofia. Como as redes sociais influenciam na liberdade do homem hoje? Olha, as redes sociais, elas têm um grande impacto na vida do homem. Nós somos seres sociais, né? Nós não, é aquilo que eu sempre falo, nenhum de nós é uma ilha, a gente não consegue viver sozinho. E as redes sociais é a evolução dessa concepção de relacionamento, dessa concepção de convivência. As redes sociais, ao mesmo tempo que são essa evolução, que encurtam distâncias, elas se tornam também, quando eu não uso um crivo, quando eu não uso um filtro para o entendimento dessas redes sociais na minha vida, elas tornam também uma forma de governar e determinar a minha liberdade, o meu jeito de ser e o meu jeito de agir. E aí na aula a gente refletia muito sobre a questão do fake news, como que fake news tem sido um problema que é jogado nas redes sociais, e essas redes sociais muitas vezes vão impactar nas comunidades, vão impactar nos indivíduos de forma negativa. Então, assim, a interferência existente é justamente essa. Numa primeira instância, na questão ideológica. Numa segunda instância, na questão de padrões. Muitas vezes as redes sociais vão definir padrões de ser, de viver, de agir. E se eu não tenho um filtro, se eu não busco entender que eu na rede social, eu na minha página sou eu e não cópia do outro, eu vou deixar de ser livre, eu vou deixar de ser autêntico, eu vou deixar de ser autônomo. Ok, é verdade. Isso. Vamos para a próxima. Professor Alexandre, você falou que o comunismo é uma utopia, mas e os partidos comunistas? Os países como Cuba, Coreia e União Soviética? Uma coisa é você querer o comunismo, né? Você ter isso como utopia e buscar. A outra coisa é como que esse processo se dá. Então perceba só, quando a gente fala de União Soviética, que a gente fala de Cuba, eles nunca foram comunistas, por mais que o ideal de se chegar era o comunismo. Então, qual que é o processo para se chegar ao comunismo? Ele tem que passar pelo que a gente chama de socialismo. Então, o que nós tivemos foram eventos, né, socialistas, porque a gente precisa passar por uma organização, isso segundo a utopia, segundo a ideia que vai tratar sobre o comunismo, é justamente isso. Primeiro, a gente tem o fim do capitalismo, que ele vai desmoronar. A partir daí, então, nós temos uma nova organização de Estado. Essa nova organização de Estado é o que nós chamamos de socialismo. Então, nós tivemos aqui, na União Soviética, em Cuba, a instituição de um Estado socialista, que deveria depois chegar ao comunismo, e aí não haveria mais o Estado socialista. Então, as experiências que nós tivemos foram fracassadas nesse sentido. Houve a instituição do Estado socialista, e durante essa instituição do Estado socialista a gente pode fazer inúmeras críticas durante essa instituição, mas nunca se chegou ao patamar idealizado, que é o patamar comunista, que o Estado não mais seria necessário. Em todos esses, que a gente viu, Coreia, Cuba, a própria União Soviética, nunca se extinguiu o Estado socialista, ele se permaneceu. E o que nós vimos ali, inclusive, foram muitas vezes a noção do autoritarismo. Então, quando nós falamos do comunismo, a gente entende como utopia que nunca se chegou. Ok, obrigada, professor. Vamos para a próxima dúvida também para você. Por que a objetificação do corpo da mulher é uma violência simbólica? O que é objetificar? Né? É transformar em objeto aquilo que não é um objeto. O corpo da mulher não é um objeto. A mulher não é um objeto.
Então, quando a gente fala em objetificar, é tirar as características humanas, o valor humano da mulher e torná-la como objeto. Como assim como objeto? O que a gente faz com um objeto? Nós usamos. O objeto tem a noção de uso. Esse papel é um objeto. Eu uso e jogo fora. O que eu faço com o objeto? Eu vendo. Eu vendo o corpo da mulher. Então, percebe que a partir do momento que nós tiramos as características humanas da mulher e a gente coloca um valor comercial, um valor de uso, é lógico que isso vai ser uma violência contra as mulheres. Porque, de uma forma ou de outra, isso vai se caracterizando determinados ideais de comportamento da mulher, de corpo da mulher, de beleza da mulher, de maneira de se portar da mulher, tirando a própria liberdade dela de ser o que ela é. Isso é extremamente violento, sim, e é uma violência simbólica que se dá através dessas ideologias que a gente tem no nosso cotidiano. Se você olha com óculos e não vê a objetificação da mulher como um problema, é porque você está com óculos que vê isso de uma maneira sem problema nenhum. Mas não, a gente tem mesmo que discutir essa violência, que ela se dá em todos os lugares e por muito tempo. Acho que o professor Endermi quer complementar. Sim, então, professor Alexandre, a gente vê também a manifestação ideológica do machismo, né, prevalecendo sobre a mulher, sobre o pensamento da mulher. E aí a gente vai remontando a história, vendo como que a mulher foi tratada na história. A mulher que nas fazendas aparecia como se fosse parte de uma propriedade. A mulher que, ao longo de todo o tempo, de toda a história, ela vai ser considerada sempre em segundo plano. Sempre aquela que acompanha o homem, sempre aquela que é obediente a um homem, sempre aquela que deve ser protegida e sustentada pelo homem, como se não tivesse essa habilidade, essa capacidade. E aí vira, né, a famosa rainha do lar, aquela que governa a casa, que é só o lugar que ela pode governar, que não pode sair para trabalhar e tudo. E aí, ao longo da história, nós vemos as grandes revoluções, principalmente a partir da década de 60, nós vamos ver essa grande emancipação da mulher, né? E mesmo assim, nós vemos hoje no século XX que muitas vezes algumas mulheres também abraçam essa ideia de serem objetos, até mesmo nas próprias letras de música, em alguns pensamentos, a gente percebe que isso, se não tomar cuidado, isso volta. Então, sendo que a mulher, né, e aí vamos, uma coisa até religiosa, né, lá no Gênesis, ela foi feita para estar junto do homem. Né? Tanto que lá no Gênesis vai dizer, olha, Deus fez a mulher da costela do homem, ou seja, fez para andarem juntos, lado a lado. Então, quando a gente reflete a questão da mulher, não tem como a gente imaginar essa questão da objetividade da mulher, a mulher objeto, não tem como a gente não remeter a essas questões, a essa reflexão, de que sempre desde o início a mulher e homem não tem diferença, apenas a diferença de gênero, é claro, mas a diferença de dignidade, de força, de poder, né? A questão, a mulher é o sexo frágil. Não é sexo frágil, não. A mulher é forte, é capaz e luta tanto, conquista tanto quanto o homem, porque os dois foram feitos, digamos assim, da mesma matéria, né, Dani? Então, essa conquista, essa questão da mulher no mundo é algo que tem que ser muito bem refletido, principalmente nos nossos dias, principalmente para vocês, alunas, né? Quantas vezes alguns momentos da vida se tornam um grande problema por não haver esse alto valor, essa autopreservação, por muitas vezes haver essa objetivação de si mesmo e também dos meninos, né? Então, é esse grande cuidado que nós temos que ter. Ok?
Obrigada, professores. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.